Muito bem, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao nosso próximo episódio aqui da nossa série do Green Labs. E se você está acompanhando a gente, vocês já viram que nós temos o nosso cenário funcionando e o nosso personagem principal correndo sobre ele. No capítulo de hoje eu vou mostrar para vocês como que nós podemos integrar de uma forma mais integrada ainda, de uma forma mais sutil ainda, os movimentos do nosso personagem dentro do mundo. Porque na última aula a gente deixou ele correndo igual o Super Mario fazia quando ele pegava a estrelinha do poder, lembra? Ficava piscando e correndo rapidão. Então hoje eu vou ensinar para vocês alguns truques, algumas técnicas que vocês vão precisar para controlar a velocidade de atualização que acontece dentro do jogo e como usar essa velocidade ao nosso favor para integrar e sincronizar cada um desses movimentos. Então vamos lá que eu vou mostrar tudo isso para vocês agora. Muito bem, pessoal. No final da última aula, eu tinha deixado para vocês um desafio pequenininho, que era colocar o nosso personagem para atualizar suas imagens de uma maneira mais suave. E é hoje que a gente vai trabalhar, então, para eu mostrar para vocês uma das várias maneiras que nós temos para resolver esse problema no nosso jogo. Para quem não assistiu a outra aula, ou assistiu e não lembra, eu vou mostrar para vocês aqui qual é a diferença do que nós temos no projeto que terminamos na aula 5, e o que nós temos aqui no objetivo da nossa aula, que eu mostrei para vocês lá no início das gravações. Então, por exemplo, observe esse cenário aqui atrás, que é o que a gente está trabalhando, e esse modelo que já é o modelo pronto, que é o que eu vou mostrar para vocês como fazer agora. Qual que é a diferença entre esses dois modelos que nós estamos vendo? A diferença é a velocidade com que o frame do gatinho aqui está sendo atualizado. Então pode ver que no nosso modelo de jogo pronto, a gente tem uma sensação que o cenário está tendo atualização de uma maneira muito mais suave, diferente do que está acontecendo no cenário do nosso jogo. Então eu vou fechar aqui e vamos voltar para o nosso cenário de trabalho. O que está acontecendo aqui? Qual que é o problema? No funcionamento do nosso código está perfeito, tanto é que o gato está sendo atualizado. O nosso grande problema aqui mora em cima da velocidade. Vamos diminuir aqui a velocidade de todo o cenário para a gente ver o que acontece. Está vendo que todas as imagens do gato estão sendo atualizadas de uma maneira correta? O problema, como eu falei, olha só, tá quando a gente coloca o jogo na velocidade normal, o gato fica recebendo uma série de atualizações, uma após a outra de uma maneira muito rápida, mais rápida do que nós desejamos. Como é que funciona essa atualização do jogo? Eu expliquei isso para vocês, dei uma prévia dessa explicação na primeira aula, mas agora eu vou reforçar com vocês. O que acontece é que no Greenfoot nós temos o que nós chamamos de ciclo. Um ciclo consiste na atualização do método act para cada objeto que a gente tem no jogo. Então, nesse caso aqui, nós temos dois objetos dentro do jogo, o objeto mundo e o objeto gato. Se você prestar aqui atenção no código, o que nós temos aqui dentro do mundo? Nós temos aqui, olha só, o método act. Cada vez que o método act é executado, ele atualiza um frame dentro do background, como a gente viu lá na segunda aula. E cada vez que o método act do gato é executado, ele executa o próximo movimento, a próxima imagem que está programada para o gato. Então olha só, esse botão executar uma vez tem exatamente essa função. Olha o hint dele, ó. Executa o método act uma vez para cada ator. Então, cada vez que eu clicar aqui, o cenário vai fazer um único movimento. Olha só. Cada vez que esse movimento acontece, é um ciclo que é atualizado dentro do jogo. A questão é que nós não temos um número para controlar esse ciclo. E o que nós precisamos fazer aqui agora é diminuir a velocidade de atualização que acontece sempre a cada ciclo. Então, a gente vai utilizar um número constante e que é gerado de maneira randômica, para que, ora sim, essa imagem do gato atualize, ora não. Tudo vai depender se a condição de atualização vai ser respondida como verdadeiro ou falso. Como é que a gente vai fazer isso? Para resolver esse problema, a gente vai utilizar duas coisas. A primeira delas é a contagem do ciclo do jogo. A segunda delas é o uso da função de módulo. Nós vamos usar a função de módulo
para que sempre que o resultado da operação de módulo seja igual a zero, aí sim a imagem do gato seja atualizada. Então vamos trabalhar nisso aqui agora. Como é que vai funcionar? Para contar o ciclo é bem fácil. É um dos truques que a gente vai programar agora e vai usar bastante daqui para frente. A gente vem aqui no mundo e, como eu expliquei para vocês, cada vez que o método act é executado é um ciclo. Então a gente vai vir aqui e vai contar esse ciclo acontecendo. Então a gente vem aqui e vai criar uma variável e eu vou chamar essa variável aqui de ciclo atual. O valor inicial dela é o valor zero. Cada vez então que o método act for executado, a gente vai aumentar 1 no valor do ciclo atual. Então, ciclo atual mais. Pronto. Vamos ver como isso aqui funcionou. O jogo continua funcionando. Vou clicar com o botão direito no mundo e vou na opção inspecionar, para eu poder ver as variáveis que ele tem. Veja que nesse momento o ciclo atual está zerado. Fechei aqui e vou ver aqui novamente. Vou executar o jogo. Vou aguardar alguns segundos. Mais um pouquinho. Pronto. Pausei e vou inspecionar o mundo novamente. Veja que o nosso valor do ciclo atual já está em 178. O que isso significa? Significa que do momento que eu cliquei em executar ao momento que eu pausei, o nosso cenário passou pelo método act do ator e do gato 178 vezes. Vou clicar aqui novamente, pausar e vamos ver novamente. Já temos 279 ciclos. Ok, então agora a gente já começou a contar esses valores do ciclo. E agora, como é que a gente vai fazer para utilizar esse valor lá no gato? Muito fácil. A gente vai vir aqui na classe gato. O que acontece? Dentro dessas 4 linhas de códigos aqui que nós escrevemos, uma delas é responsável para que a imagem do gato passe para o próximo passo. E é exatamente a variável próximo passo que é responsável por isso. O que isso significa? Significa que se eu nunca atualizar o próximo passo, o gato vai ficar parado. Vou comentar isso aqui e vou dar play no jogo para vocês verem. Está vendo que o gato mudou apenas uma vez e ficou parado? Porque nós não estamos mais mudando o valor da variável que carrega as imagens. Então a gente vai vir aqui agora e vai fazer com que ora essa variável atualize, ora não. Como que a gente faz isso? A gente vai fazer isso definindo uma constante de atualização. Vai ser do tipo inteiro. E eu vou chamar essa constante de taxa de atualização. Taxa. O valor dessa taxa de atualização, vamos começar com o valor 2, que é um valor par. Por que par? Porque a gente está trabalhando com valor zero, nossa validação vai se dar por zero, então eu vou optar por utilizar números pares. Posso utilizar números ímpares? Podemos, mas é um costume meu utilizar esse valor par. Então como é que vai funcionar isso aqui? Então aqui, se o valor do ciclo atual na operação de módulo pela taxa de atualização for igual a zero, ou seja, o resultado deu zero, aí sim eu vou querer então atualizar o próximo passo. Qual que é o nosso problema aqui? Por que está sublinhado de vermelho? Porque nós criamos essa variável aqui dentro do mundo 1 e nela ela é do tipo de acessibilidade privado, então eu não posso acessar em outra classe. Por isso, então, a gente vai criar um método especial para devolver esse valor para quem quiser usar. E esse método, sim, vai ser um método público, que vai retornar um inteiro e vai se chamar ciclo atual. Então, a gente vai retornar aqui o valor da variável. Vamos lá. Prontinho, já estamos retornando aqui. E aqui a gente vai chamar agora a variável ciclo atual. Quem tem esse método é o mundo, então a gente vai ter que instanciar esse objeto primeiro. Como é que faz a instância do objeto mundo? A gente vai vir aqui, criar um objeto tipo mundo 1, vou chamar de mundo. Dentro dele, dessa variável que a gente acabou de criar, a gente vai chamar o getWorld, que é o método do Greenfoot que devolve o mundo no qual o ator está inserido.
Nesse caso, o ator gato está inserindo no mundo 1 e é isso que a gente vai devolver aqui. Por que ainda está errado? Porque se a gente dá uma olhada aqui na documentação, olha só, o que está dizendo aqui o método act? Então, vou apagar aqui e vou dar um Ctrl espaço. Olha só, método getWorld devolve algo do tipo world e o que nós queremos é algo do tipo mundo 1. Mas a gente sabe que o mundo 1 herda do world. Então o que a gente faz para resolver isso? A gente utiliza a operação de cast para garantir para o Java que o que a gente está colocando dentro dessa variável é um objeto criado a partir do mundo 1, que é o nosso caso. Então a gente vai vir aqui, vai colocar entre parênteses a palavra mundo 1. Quando a gente faz isso, como eu falei, a gente está afirmando para o Java que o resultado desse método aqui é mundo 1. Pode ver que agora parou de dar erro nessa linha. Então, como é que a gente funciona agora? A gente vai chamar o método público aqui do mundo 1. Então, eu vou escrever aqui mundo, colocar o ponto, Ctrl espaço, e a gente tem aqui ó, o método ciclo atual, que devolve, como diz aqui na documentação, o tipo inteiro para a gente. Cliquei aqui, prontinho, a gente já tem agora então o nosso método validando. Vou vir aqui agora e vou dar play. Está devagar, mas ainda não está tão devagar quanto a gente deseja. Para resolver isso, a gente vem aqui no código novamente e aumenta a nossa taxa de atualização. Vou colocar o valor 4. Olha só, já melhorou um pouquinho a velocidade, mas ele ainda está um pouco rápido. Vamos diminuir mais ainda. Vou colocar o valor 6. Muito bem. Agora a gente já tem um cenário igualzinho o que a gente tem no nosso exemplo. Vou abrir o exemplo aqui de novo para vocês verem. Aqui está ele. Olha só, o cenário está rodando lá atrás e eu vou executar aqui. Prontinho, pessoal. Viu só como foi simples utilizar? Foi uma solução que a gente criou de maneira rápida e sempre agora que a gente precisar definir um intervalo entre a taxa de atualização de algo dentro do nosso jogo, a gente pode utilizar a operação de módulo considerando o ciclo do cenário e considerando a taxa de atualização que a gente definir para aquele frame. E é assim que funciona essa solução. E agora que a gente já colocou nossa solução para funcionar dentro do jogo, eu vou dar uma reforçada para vocês sobre o que é a operação de módulo. Pode ser que alguns de vocês estejam vendo isso pela primeira vez. Então eu vou explicar de uma maneira que fica bem fácil vocês entenderem. Eu vou abrir aqui então a ferramenta de desenho para mostrar para vocês. O que significa, gente, a operação de módulo? A operação de módulo é uma divisão onde nós não consideramos o resultado da divisão, que é o quociente. Nós consideramos sim o resto dessa divisão. Então o que a gente está dizendo quando usa uma operação de módulo dentro do nosso código é que sempre que o resto daquela divisão for igual a determinado número, a gente quer que algo aconteça. Então, por exemplo, quando nós estávamos utilizando a nossa taxa de atualização com o valor 2 para divisão, sempre que nós tínhamos um ciclo 10, o valor 10 no ciclo, a gente tinha o quê? 10 dividido por 2, a gente tem aqui 5, que vai dar 10, e o resto dessa operação é 0. Ou seja, nesse ponto aqui, o nosso gato vai atualizar. E se for 15? Bom, se for 15, não vai dar certo isso daqui, porque a gente vai colocar aqui um valor que a operação não vai ser o valor 0 esperado para a gente. Então, 15 dividido por 2, a gente vai colocar aqui o valor, o número 7. 7 vezes 2 vai dar 14. E aqui vai sobrar, no resto da nossa operação, o valor 1. Como é diferente de 0, a nossa variável não vai ser incrementada. E qual que é a diferença então? Por que a velocidade de atualização foi mudando conforme a gente mexeu na variável, no valor da variável de taxa? É muito maior a quantidade de números que dividido por 2, o resto é 0. Já por 6, não é a mesma coisa para a gente. Por exemplo, se nós dividíssemos o valor 10 por 6, a gente teria aqui o valor 1, o valor 6 aqui, e aqui sobraria 4. Ou seja, já não iria atualizar o frame do gato. Para o número 15,
a mesma coisa. E assim vai, sucessivamente. Então, é isso que conta para a gente quando a gente utiliza a operação de módulo. É o resto dessa divisão. Agora que a gente já reforçou o módulo para vocês, vamos voltar ao nosso código e continuar com algo que é muito importante e a gente não tem feito nas últimas aulas, que é separar as responsabilidades do nosso método. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar essa complexidade, cálculo de taxa do nosso código. Então, a gente pode tirar tudo isso daqui e colocar dentro de um método separado. Por exemplo, aqui, ó, private, que é um método só para essa classe. Eu vou colocar aqui o tipo boolean, que vai devolver para a gente verdadeiro ou falso, e vou criar um método chamado posso atualizar. Como é que vai funcionar? Esse método vai retornar para a gente a mesma coisa que está sendo retornado aqui, porque o resultado dessa operação é um verdadeiro ou falso. Então a gente vai vir aqui e vai chamar isso aqui de return. A gente vai retornar essa operação. E agora a gente vai colocar aqui a variável. Posso atualizar. Ou seja, o que está retornando aqui é um valor booleano, que é tudo que o if precisa. Se o resultado for sim, atualiza o próximo passo. Se o resultado for não, não faz nada. Agora que a gente já separou isso, vamos documentar. Prontinho, está documentado. Próximo passo, carregando as imagens. Como a classe gato está pequena, ela pode ficar dessa maneira. Vamos dar uma olhada aqui, o que vai acontecer agora dentro do objeto mundo. Dentro do objeto mundo, a única coisa que nós mudamos aqui nesse momento foi a contagem do ciclo atual. Então vamos pegar aqui e fazer a documentação dela também. Tem outra coisa aqui que está perdida dentro do método act, que é essa variável aqui incrementando sozinha. Isso é um perigo no futuro do nosso código. Mais para frente vocês vão ter uma boa ideia disso. Então é bom que a gente crie um método também, que é ele que faça o incremento dessa variável. Então eu vou chamar essa variável, esse método de privado. O tipo de acessibilidade dele vai ser privado. O procedimento vai ser void, que ele só vai executar a ação. E vai ser aqui um método chamado contaCiclo. Vou tirar esse procedimento daqui. Vou colocar aqui. E agora aqui, ao invés de colocar a nossa variável direta, eu vou colocar a chamada desse método. O que é a vantagem disso aqui que a gente acabou de fazer? A vantagem disso aqui, pessoal, é a seguinte. Nós vamos precisar, possivelmente, utilizar o contador de ciclo e a sua chamada em outros locais. Qualquer lugar que a gente colocar essa chamada de instrução pelo nome da variável, ele vai atualizar. E se em algum momento a gente precisar fazer com que isso pare de funcionar simultaneamente em diversos lugares, a gente vai ter que percorrer todo aquele código enorme buscando cada lugar que executa ciclo atual mais. Então, para evitar essa busca descabida dentro do nosso código, a gente vai criar um método que sempre que a gente precisar cancelar essa operação, basta vir dentro desse método, comentar essa linha e qualquer lugar que esteja utilizando ele vai parar de incrementar o ciclo atual. Então eu vou colocar aqui um comentário para esse método. Vou colocar aqui um comentário para esse método. Prontinho. Então agora a gente já documentou todos os métodos que a gente fez e colocou cada coisa no seu devido lugar. Tem só mais um ponto que eu vou mostrar para vocês aqui, que é algo que a gente sempre tem que ficar atento quando desenvolve um sistema qualquer ou quando está desenvolvendo um jogo também, que é performance. O que é o problema que a gente está fazendo aqui? Lembra que eu mostrei para vocês que a variável atualiza de uma maneira muito rápida? Então imagina o valor que vai estar nessa variável passados-se 10 minutos de jogo. Esse valor que é inteiro, ele tem um limite para crescer e possivelmente em 10 ou 20 minutos esse limite seja estourado. Então, para garantir que isso não aconteça, a gente precisa ter uma operação de reset para essa variável.
que a gente vai programar isso dentro do conta-ciclo. Já é algo que vai melhorar a performance do nosso jogo. Como que a gente faz isso? Fácil também. Então a gente vai colocar aqui se o valor de conta ciclo for maior, por exemplo, do que 1000, vamos colocar 1000, depois a gente pode mudar esse valor, nós vamos retornar o valor dessa variável para o valor 0. E assim a gente impede com que o nosso jogo vá ficando cada vez mais lento e ao final de determinados minutos ele até trave. Então agora que sempre que a gente faz uma refatoração, a gente tem que voltar ao jogo e ver se tudo está funcionando conforme esperado. Vou fechar isso aqui. Dá uma olhada aqui, nenhuma mudança a ser salva. Ok. E ele está reclamando aqui que pode haver um erro dentro do nosso cenário, algo que ele não estava mostrando da outra vez. Quando existe um erro no nosso código, a classe, que esse erro seja de sintaxe, a classe vai ficar tajada de vermelha. Vamos ver aqui o que foi o nosso erro. Certo, nosso erro está aqui. Possivelmente, vamos ver o que é. Nosso erro aqui, pessoal, é aqui o nosso parêntese, que está sobrando um parêntese aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse parêntese daqui e esse daqui. Mundo 1. Ah, com certeza. O que é o problema? É isso mesmo. O que é o problema que está acontecendo com a gente aqui, pessoal? A variável mundo 1, ela é uma variável que estava aqui dentro, não é? Então a gente precisa passar essa chamada da variável também para cá. E agora sim a gente pode utilizar a variável mundo 1. Prontinho, o nosso erro acabou aqui. Vou voltar isso aqui para dentro do parêntese. E prontinho. Vamos ver o nosso jogo. Foi construído. Vou dar play. E perfeito. Terminamos mais um passo do nosso jogo. Pronto, pessoal. Mais uma aula nossa já foi concluída. E agora a gente está vendo como é que é possível sim no Greenfoot nós termos um jogo muito bem feito, muito bem desenhado, com muito capricho. Esses pequenos detalhes que nós fazemos dentro do nosso jogo é que vão fazer a diferença na percepção do player quando estiver jogando ele. Então são pontos que nós temos que ter cuidado, que ter cautela para proporcionar a melhor experiência de jogo para os nossos clientes, para as pessoas que vão jogar o nosso jogo. E também nós temos que ter essa expertise matemática para tornar mais fácil ainda a nossa vida de programação. Nos próximos capítulos nós vamos ter mais dicas como nós tivemos nesse episódio e eu espero ver vocês nas próximas aulas. Curtam o nosso vídeo, obrigado por assistir e até mais. Tchau, tchau!